Seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria do Alto. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Hoje vamos refletir sobre um personagem bíblico cercado de mistério. Um homem que aparece brevemente, mas carrega um significado eterno. Um rei, um sacerdote, um símbolo. Seu nome é Melquisedeque. Você já ouviu falar de alguém que não tem pai, nem mãe, nem genealogia, que abençoou o próprio Abraão e desapareceu sem deixar rastros? A Bíblia fala sobre ele e nos convida a conhecê-lo mais de perto. Hoje, vamos mergulhar no mistério de Melquisedeque, descobrir onde ele aparece nas Escrituras, o que ele representa espiritualmente e como sua figura aponta para algo ou alguém muito maior. A primeira vez que encontramos Melquisedeque nas Escrituras é em Gênesis capítulo 14. Abraão havia acabado de vencer uma batalha para resgatar seu sobrinho Ló. E então, lemos: Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, 18, 20. Ele surge como que vindo do alto, um rei, um sacerdote, carregando pão e vinho, símbolos profundos que encontraremos novamente no ministério de Cristo, sem qualquer explicação, genealogia ou contexto prévio. Ele aparece, abençoa e vai embora. Salém era uma cidade que, segundo muitos estudiosos, corresponde à antiga Jerusalém. O nome Salém vem de Shalom, que significa paz. Então, Melquisedeque é literalmente o rei da paz. E não só isso, ele é também sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, em hebraico. Ou seja, muito antes da lei de Moisés, já havia alguém reconhecendo e servindo ao verdadeiro Deus. Séculos depois, no Salmo 110, o rei Davi profetiza sobre alguém que viria com uma autoridade ainda maior. Ele escreve: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110, 4. Aqui vemos que o nome de Melquisedeque atravessa gerações. Ele é mais do que uma figura histórica. Ele é um modelo, uma ordem sacerdotal distinta, eterna. Algo fora do sistema levítico, fora do tempo, apontando para algo celestial. E é no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, que encontramos a explicação mais profunda sobre quem era Melquisedeque. No capítulo 7, o autor escreve: Este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava da matança dos reis e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o nome Melquisedeque significa rei de justiça. Depois também, rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de existência, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:1, 3. Aqui está o coração do mistério. O autor de Hebreus diz que Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus, sem genealogia, sem começo, sem fim. Ele representa um sacerdócio eterno, o mesmo sacerdócio que Jesus Cristo assumiu. Agora que vimos as aparições de Melquisedeque na Bíblia, chegou o momento de irmos mais fundo. Quem ele realmente era? O que a sua presença representa dentro do plano divino? A primeira e mais aceita teoria entre estudiosos é que Melquisedeque foi um rei cananeu justo e temente ao Deus verdadeiro. Alguém que, em meio a povos idólatras, manteve a fé no Deus Altíssimo, El Elyon. Sua existência teria sido real e histórica, e ele foi usado por Deus como uma figura profética, representando o que Jesus viria a cumprir plenamente, ser rei e sacerdote. Ele aparece como um tipo, uma sombra, um modelo do Messias que viria. E isso é algo que o próprio livro de Hebreus confirma ao comparar Melquisedeque com Jesus Cristo. Hebreus 7:4-5 diz: Considerem, pois, como era grande esse homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos.
Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo. Mas aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, Melquisedeque é apresentado como alguém maior que Abraão, o pai da fé. Isso por si só já nos mostra a importância de sua figura. Uma segunda teoria, muito querida por vários pais da igreja, é que Melquisedeque foi, na verdade, uma teofania, uma manifestação visível do próprio Cristo antes de nascer como homem. O que fortalece essa visão? Vários elementos. Primeiro, a ausência total de genealogia típica das listas bíblicas. Depois, o fato de ele ser chamado de sem princípio de dias, nem fim de existência. E ainda mais, ele oferece pão e vinho, os mesmos elementos que Jesus usaria na última ceia para instituir a nova aliança. Hebreus 7:3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de existência, é semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Note que o texto não diz apenas que ele é um símbolo. Ele é semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Muitos interpretam isso como sendo o próprio Cristo, aparecendo a Abraão antes da encarnação em um momento singular da história. Há ainda uma terceira teoria, mais comum em tradições judaicas místicas e alguns escritos extrabíblicos. Nela, Melquisedeque seria um ser angelical, como o arcanjo Miguel, agindo como sacerdote celestial em nome de Deus. Essa visão, embora menos aceita entre teólogos cristãos, revela o peso espiritual atribuído à figura de Melquisedeque, alguém que ultrapassa os limites da existência humana e atua em dimensões celestes. Independentemente da teoria, o que todas concordam é que Melquisedeque carrega símbolos profundos e eternos, e cada detalhe de sua breve aparição é uma janela para algo muito maior. Em Gênesis 14, ele traz pão e vinho. Isso é mais do que hospitalidade, é um sinal, um eco da ceia que Jesus compartilharia com seus discípulos séculos depois. Lucas 22:19 e 20. E tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Melquisedeque, ao oferecer pão e vinho a Abraão, aponta para o sacrifício de Cristo, o verdadeiro alimento espiritual. O nome Melquisedeque significa rei de justiça. E sendo rei de Salém, ele também é rei da paz, justiça e paz. Duas qualidades perfeitamente reunidas apenas em Cristo. Isaías 9:6. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O mesmo que reinaria para sempre, o Príncipe da Paz, já estava sendo anunciado nas entrelinhas da história de Abraão. Diferente dos sacerdotes levíticos, Melquisedeque não tem linhagem registrada. Ele não pertence a uma tribo, ele não herdou um ministério, ele é sacerdote por essência, por eternidade. Hebreus 7:16-17. Ele se tornou sacerdote, não com base em uma lei humana acerca da descendência, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aponta para Jesus, cujo sacerdócio não veio pela descendência de Levi, mas por decreto eterno de Deus. Agora que compreendemos quem Melquisedeque poderia ser e o que ele representa, precisamos dar o próximo passo. Como essa revelação toca a nossa vida? O que ela tem a ver com a nossa fé hoje? Melquisedeque é mais do que um mistério bíblico. Ele é uma revelação espiritual, uma chave profética. E tudo isso nos leva a uma pergunta: o que essa figura nos ensina para a vida cristã hoje? Jesus não é apenas nosso Salvador, ele é nosso Rei e também nosso sacerdote eterno.
Assim como Melquisedeque, ele reina com justiça e intercede com compaixão. Hebreus 7, 24, 25. Mas porque Jesus vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Portanto, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Você não está só. Cristo intercede por você todos os dias. O trono de graça está acessível e a mediação dele é eterna, perfeita e suficiente. Assim como Melquisedeque foi sacerdote do Deus Altíssimo, e como Cristo é nosso eterno intercessor, nós também somos chamados a um sacerdócio vivo, espiritual. 1 Pedro 2, 9. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem acesso direto ao Pai. Você é parte de um povo separado para refletir luz, justiça e paz neste mundo. O seu chamado é mais alto do que você imagina. Melquisedeque aparece como alguém eterno, sem origem, sem fim. Essa figura nos faz lembrar que a nossa existência não se resume ao tempo, mas à eternidade. Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você foi criado para algo eterno, e como parte do reino de Deus, somos chamados a viver aqui como cidadãos do céu, com valores celestiais, com esperança firme, com a mente nas coisas do alto. Como sacerdotes, somos chamados a oferecer um tipo diferente de sacrifício. Não mais animais, como no Antigo Testamento, mas o nosso próprio coração, a nossa vida diante do altar de Deus. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O seu louvor, sua obediência, sua entrega, tudo isso é um ato sacerdotal. Quando você ama, quando perdoa, quando ora pelos outros, você está exercendo um sacerdócio diante de Deus. Que tipo de sacerdote você tem sido? Um que apenas observa à distância? Ou um que se aproxima com ousadia do trono da graça para interceder, servir, amar? Que o Espírito Santo nos desperte para essa realidade, pois em Cristo fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Hoje caminhamos pelas Escrituras em busca de respostas sobre um dos maiores enigmas da Bíblia. Melquisedeque, um rei, um sacerdote, uma figura eterna que abençoou Abraão e apontou para o Redentor que viria. Vimos que ele foi um homem misterioso, talvez um símbolo profético, talvez o próprio Cristo, revelado antes do tempo. Mas mais do que entender quem foi Melquisedeque, hoje fomos convidados a compreender quem é Jesus, nosso Rei da Justiça, nosso sacerdote eterno, nosso caminho até o Pai. Hebreus 4:14, 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. Aproximemo-nos, portanto, do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você não precisa mais viver longe do altar. Você tem acesso ao trono da graça. Em Jesus, você foi chamado para reinar com Ele e interceder junto a Ele. Feche seus olhos por um instante e reflita. Você tem vivido como parte do sacerdócio real? Tem buscado intimidade com o Rei da Paz? Tem oferecido sua vida como culto agradável a Deus? Que o Espírito Santo revele ao seu coração o que ainda está oculto e que você se renda completamente ao sacerdócio de Cristo, permitindo que Ele reine em sua vida todos os dias. Se essa mensagem falou com você, toque o seu coração e talvez até tenha respondido perguntas antigas da sua fé. Eu quero te convidar a caminhar ainda mais conosco. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas. Comente aqui embaixo. Qual parte dessa reflexão mais te tocou? Compartilhe com alguém que ama a palavra ou está em busca de respostas. Inscreva-se no canal Sabedoria do Alto e ative o sininho para não perder as próximas revelações.
Obrigado por estar conosco até aqui. Que o Senhor continue te revelando tesouros escondidos na palavra. E lembre-se, a sabedoria do alto é pura, pacífica e cheia de bons frutos. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e que a paz do Rei de Salém esteja sobre a sua vida. Shalom.